Por eso, hermanos, vamos a comenzar a abrir este encuentro con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a mirar en la carta de los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este texto es muy significativo porque Martín Lutero, ¿verdad?, en oración, estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando a Dios, Dios abrió su entendimiento, ¿verdad? Dios transformó su vida principalmente a través de este versículo de la palabra de Dios. Y es así, hermanos. Dios, a lo largo de toda la historia, ¿verdad?, ha movido a hombres comunes para hacer obras extraordinarias. Porque es Dios, a través de su palabra, quien convierte al hombre, ¿verdad?, del pecado y de la muerte, y lo hace nacer a una vida nueva. Y Dios, ¿verdad?, utilizó a hombres, ¿verdad?, comunes, a los reformadores a lo largo de la historia, que movidos, ¿verdad?, por el celo de la palabra de Dios, por el amor a la palabra de Dios, ¿verdad?, guiados por el Espíritu Santo, volvieron a encontrar en la palabra los fundamentos de la fe cristiana. Por eso, hermanos, sabemos que ahí están las 5 solas, que siempre las mencionamos, que fueron los pilares visibles de la reforma en la Iglesia, que es la sola Escritura, la sola fe, solo Cristo, ¿verdad?, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Cada uno de estos pilares fundamentales que muestran, ¿verdad?, las doctrinas bíblicas, todas se asientan en las verdades reveladas por Dios, escritas en su palabra. ¿Y todo para qué? Para la gloria de Dios. Porque es a Dios a quien nosotros, ¿verdad?, fuimos creados para la gloria de Dios, para glorificarlo a Él por encima de todas las cosas, darle gloria a Dios con toda nuestra vida. Por eso Pablo, en esta misma carta, más adelante, en el capítulo 11, va a decir: porque oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Es así, hermanos. Nosotros, ¿verdad?, nos decimos reformados, pero ¿por qué? Porque abrazamos de todo corazón el principio de la sola Escritura. Que la salvación
es solo por gracia, por la gracia de Dios, solo por Cristo, solo por medio de la fe, para que solo Dios reciba la gloria. Por eso, nosotros, hermanos, tenemos mucho para dar gracias y glorificar a Dios, porque como Dios, al ver la obra que Dios ha hecho, ¿verdad?, en la iglesia a lo largo de la vida y de la historia de los hombres. Por eso, hermanos, vamos a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos también nosotros profundizar cada vez más lo que Él nos ha revelado en su palabra. Que este encuentro, la palabra que escuchemos a lo largo de estos días, nos ayude a profundizar las insondables riquezas del amor de Cristo, de la obra de la justificación, ¿verdad?, en el que Dios ha tenido misericordia de nosotros pecadores, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por la obra de Cristo, ¿verdad?, hemos recibido la redención y el perdón. Porque darle gracias a Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esta obra única, perfecta, consumada, completa, eficaz y suficiente para nuestra salvación. Vamos a pedirle a Dios de todo corazón que por la gracia de su Espíritu, de su Santo Espíritu, nos permita adorarlo, alabarlo, darle gracias por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros y por lo que Él hace y obra en la vida de la iglesia. Y que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio con denuedo, ¿verdad?, y buscando en la palabra siempre, en la palabra de Dios, buscando siempre lo que Él nos revela. Porque el mismo apóstol Pablo decía en la carta a los Gálatas: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Que, hermanos, podamos profundizar, ¿verdad?, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de nuestras vidas y para la proclamación fielmente de su palabra a todos los hombres. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos permites tener este tiempo para profundizar, para gozarnos en tu obra, en la obra de la redención que tu Hijo Jesucristo llevó a cabo a través de la muerte, de su muerte y su resurrección. Porque Él entregó su vida por nosotros, derramó su sangre para nuestro perdón, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Bendícenos, Señor, bendice también al pastor Daniel, que va a guiarnos en la enseñanza, y ayúdanos, Señor, a que podamos afianzarnos en el gozo y en la alegría de la salvación en tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a invitar a los hermanos que nos van a guiar en nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor.
asiento. Saludamos a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya lo hizo la bienvenida. Aquellos que nos recibieron la carpeta, la figura en la puerta, hablen con ella. Tenemos 2 baños de las mujeres hacia acá adentro, al fondo, sigue la escalera, y afuera está el baño de los hombres. Nosotros vamos a tener una primera exposición, después hacemos un break, para una pausa para café, después una segunda exposición, y al final con preguntas y respuestas al orador. Y tenemos también algunos libros para venta al fondo, y algunos para sorteo al final también del tiempo de exposición. Así que voy a invitar, tenemos con nosotros el pastor Daniel Santos Jr., que es de Brasil, es pastor presbiteriano. Él tiene sus estudios teológicos, tiene su doctorado en estudios teológicos en Antiguo Testamento y sus estudios postdoctorado en los libros de sapienciales. Y él va a estar compartiendo con nosotros durante esos 3 días. Estamos agradecidos a Dios por su disposición de venir y compartir con nosotros, así que lo invitamos para que pueda pasar adelante. Bienvenido. Pido a los chicos el cable HDMI, vamos a necesitarlo para conectar acá. Enquanto nós preparamos aqui, eu quero só dizer que eu tentei falar espanhol uma vez. Mientras preparamos la computadora, quisiera decirle que yo he intentado hablar español una vez. Eu estava em Buenos Aires Él estaba en Buenos Aires e eu preparei todo o sermão e ensaiei o meu espanhol. y preparó todos los sermones, ensayó el español. E no final da primeira parte, uma senhora veio e disse para mim: Al final de la primera parte, la señora se acercó y le dijo: eu não sabia que o português parecia tanto com o espanhol. yo no sabía que el portugués se parecía tanto con el español. Eu achando que eu estava falando espanhol. Y él pensaba que estaba hablando español. Então eu não vou me confiar na minha habilidade hoje, eu vou contar com a... Entonces no se va a confiar en su habilidad y va a descansar en la traducción. Irmãos, eu queria hoje falar sobre o tema que é um dos principais temas da reforma. Hermanos, yo quisiera compartir con ustedes uno de los principales temas de la reforma. Que é o justo viverá pela fé. Todos conhecem esse tema. Que es el justo por la fe vivirá, que es un tema conocido por todos. Eu queria hoje e amanhã aplicar e falar sobre Jó, que é um justo que viveu pela fé. Yo quisiera hoy y mañana hablar de Job, que fue un justo que vivió por la fe. Então, as nossas palestras hoje e amanhã serão uma aplicação desse tema, que é uma grande tese, né, da reforma. Y entonces la exposición de hoy, de noche y mañana, será en ese gran tema que fue la tesis, una de las principales tesis de la reforma. Então nós vamos hoje ver sobre Jó no capítulo 1 e vamos abrir as Bíblias. Y yo les invito entonces que abran sus Biblias en Job capítulo 1. Eu vou ler partes, assim, é um texto já conhecido, mas eu queria que vocês acompanhassem a leitura que eu vou fazendo. Entonces va a leer partes de un texto ya conocido, pero que ustedes pueden seguir con sus Biblias. Eu pedi para o pastor Maurício ler de 1 a 5 inicialmente. Entonces vamos a leer Job capítulo 1, del versículo 1 hasta el 5. Job 1, de 1 a 5.
Dice así: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas servidumbres, y era el hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. Invitaban a sus 3 hermanos para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los sacrificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos a orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou possa nos ajudar nesta hora. Pedimos que el mismo Espíritu que la ha inspirado pueda auxiliarnos también en esta hora, Para que possamos entendê-la de modo que transforme as nossas vidas. para que podamos entenderla de manera que transforme nuestras vidas. Em nome de Jesus. Amém. En el nombre de Jesús. Amén. Eu estou vendo alguns jovens aqui, mas eu não sei quantos são da época que havia ainda o Orkut. Yo veo acá algunos jóvenes, pero no sé cuántos de ustedes son de la época que existía esta red social Orkut, É o antecessor do Facebook. el que antecede al Facebook. Há várias diferenças, mas uma principal diferença do Orkut para o Facebook é essa. Hay varias diferencias entre ellos, pero una diferencia que quiero mostrar entre Facebook y Orkut es esta. No Orkut você tinha como ver quem havia visitado a sua página. No Facebook você não pode fazer isso. En el Orkut uno pudiera saber el que había visitado su página, mientras que en el Facebook no se puede. Se Jó tivesse um Orkut, ele ficaria espantado de ver o quanto Satanás e Deus estavam olhando a vida dele. Si Job tuviera un Orkut, estaría asombrado al ver cuántas veces Dios y Satanás le habían visitado. Você já pensou nisso? Se Deus ou Satanás ele tem olhado a sua vida como ele olhou a vida de Jó? ¿Has pensado en algún momento que Dios y Satanás hayan mirado tu vida así como lo hizo con Job? Você pode dizer, eu espero que não, reverendo, que Satanás especialmente não olha a minha vida. Uno puede decir: yo espero que no, pastor, que Satanás no mire mi vida. Mas uma ocasião vocês devem se lembrar no Novo Testamento, Hay una ocasión en el Nuevo Testamento, ustedes deben acordarse, quando Jesus e os discípulos voltavam de uma campanha evangelística, né, a missão dos 70. cuando Jesús y los discípulos volvían de una campaña evangelística, la misión de los 70, E Pedro especialmente voltou tão alegrinho, feliz por causa das pessoas que respondiam ao Evangelho. y volvieron contentos y alegres, especialmente a Pedro, en ver que las personas contestaban, respondían al Evangelio. E Jesus diz: Pedro, eu vou te dizer uma coisa, Satanás estava pedindo aqui no meu ouvido para peneirar a sua vida. Jesús le dijo a Pedro: Satanás me estaba pidiendo aquí para tocar en tu vida. Será que Satanás também, ele não pede a Deus a respeito da minha vida e da sua vida ainda hoje? ¿Será que Satanás también no pide a Dios a respecto de mi vida, la vida de ustedes en los días de hoy? Eu não tenho como dizer que não. Yo no puedo decirles que no. A única coisa que eu espero é que a resposta de Deus não seja semelhante à que ele deu no caso de Jó, mas seja semelhante à que ele deu a Pedro. Yo espero que no, espero que la respuesta no sea la que Dios dio respecto de Job, sino la que dio respecto de Pedro. Porque quando foi no caso de Pedro, Deus disse, olha, Jesus disse, Satanás pediu, mas eu
intercedir por você. Porque no caso de Pedro, Jesús dijo, Satanás pidió, pero yo intercedí por vos, Pedro. Agora, na minha visão, eu acho que Jó é uma pessoa aparentemente mais justa do que Pedro. En mi visión, yo pienso que Job es una persona más justa que Pedro. E por que Jó não teve a mesma, vamos dizer, a mesma sorte que Pedro teve? ¿Y por qué podemos decir que Job no tuvo la misma suerte que Pedro? Jó, como vocês já conhecem bem, ele teve todas as suas posses levadas e a vida dos seus filhos, sendo um homem justo. Job, como ustedes lo saben, tuvo todas sus posesiones y las vidas de sus hijos quitadas, como lo saben ustedes. Então, vamos ver aqui algumas coisas sobre a pessoa de Jó, como se nós estivéssemos olhando o perfil de Jó no Facebook. Vamos a mirar algunas cosas en la vida de Job, como si estuvieran mirando su perfil en el Facebook. Quando vocês recebem convite para as pessoas que querem ser seu amigo no Facebook, não é mesmo? Los que tienen redes sociales en Facebook reciben invitaciones de personas que quieren ser amigos. Eu recebo mais ou menos umas 60 por dia. Yo recibo más o menos unas 60 por día. O meu critério é se aquela pessoa tem pelo menos um amigo que eu conheça. Su criterio es que aquella persona puede tener por lo menos un amigo en común entre él y esa otra persona. Se a pessoa não tem nenhum amigo em comum, aí eu clico na pessoa para ver quem ela é, de onde ela é, alguma coisa sobre Y ela. si no hay ningún amigo en común, entonces él clica en esa persona para ver quién es y conocer un poco de su historia. Nós vamos clicar agora na vida de Jó para saber um pouco quem ele era. Vamos a clicar en Job para saber un poco quién era Job. Primeira coisa que a gente observa é que Jó ele era da terra de Uz. Lo primero que podemos notar era que Job era de la tierra de Uz. Para quem era judeu, isso já era um problema de cara. Para el que era judío, eso ya era un problema de frente. Porque Jó, ele era um gringo, uma pessoa que não era do povo de Deus. Porque Job era un gringo, no era una persona que era del pueblo de Dios. E para um judeu, era uma brincadeira de muito mau gosto dizer que havia uma pessoa reta, íntegra, temente a Deus e que não era um judeu. Y para el judío era como un chiste de mal gusto decir que una persona era recta siendo de Uz. Então, a terra de Uz ficava fora do perímetro da terra prometida. La tierra de Uz quedaba fuera del perímetro de la tierra prometida. A vida de Jó também aconteceu antes dos dias de Abraão, então não havia também povo de Deus, por assim dizer. La vida de Job, toda su historia sucedió antes de Abraham, por lo tanto no existía todavía el pueblo judío. Mas de qualquer forma, alguém que abrisse o livro de Jó e visse que ele era da terra de Uz, já era de cara uma ofensa para um judeu. Pero de cualquier manera, cuando un judío abriera la Biblia y mirara que Job era de Uz, sería un problema. Eu tenho um cunhado que ele é daqui do Uruguai. Él tiene un cuñado que es uruguayo. E várias vezes, quando eu ia apresentá-lo diante de alguém, falava, eu tenho um cunhado que ele é do Paraguai. Muchas veces que lo iba a presentar frente a las personas, decía, tengo un cuñado mío que es de Paraguay. E ele gritava, Uruguai! Y él gritaba, no, Uruguay. Então, para nós não tinha muita diferença, para ele tinha muita diferença, né? Paraguai e Uruguai. Entonces para él, como que no había mucha diferencia, pero para su cuñado sí, la diferencia era muy grande. Uruguai, ele lembrava. Él decía, Uruguay. Alguém que abrisse então o livro de Jó naqueles dias ia imediatamente perceber esse incômodo de ler algo de alguém tão reto, mas que não era um judeu. Y entonces alguien que abriera la Biblia en aquellos días y mirara que alguien que era de Uz y que fuera recto ya sería una molestia. Então, algumas coisas que são ditas a respeito de Jó. Primeiro, quem ele era. Entonces algunas cosas que se dice respecto de Job. Lo primero, ¿quién era Job? Veja na sua Bíblia, é dito que ele era um homem reto e íntegro. Miren en sus Biblias que Dios dice en versículo 1 que era un hombre intachable y recto. Essas são qualidades que definem uma pessoa em relação à sociedade em que ela vive. Essas son cualidades que definen a una persona en relación a la sociedad donde vive. Se você morasse sozinho numa ilha,
não fazia sentido descrevê-lo ou descrevê-la como uma pessoa reta e íntegra. Si viviera solo en una isla, no haría sentido escribirlo como una persona intachable y recta. Agora, se você morasse numa sociedade totalmente corrompida e caída, e você se destacasse como alguém reto e justo, aí sim faz sentido. Pero si vivieras en una sociedad corrompida, ahí sí haría mucho sentido escribirte como una persona intachable y recta. No Brasil, nós temos passado por grandes problemas de ordem moral em nossos governantes. En Brasil hemos pasado con muchos problemas de orden moral con los políticos, con los gobernantes. E às vezes o Supremo Tribunal Federal, eles têm que determinar se alguém é ou não culpado. Y entonces algunas veces el Supremo Tribunal Federal tiene que juzgar y decidir si una persona es o no culpable. E recentemente eles justificaram o caso de político lá que o país inteiro ainda acha que ele é culpado. Ya hace poco ellos justificaron a un político que todo el país entiende que es culpable. Nesse caso aqui, irmãos, quem está dizendo que Jó é reto, íntegro e justo é Deus. Pero en este caso, ¿quién está diciendo que Job es intachable y recto? Es Dios. Não é a sua esposa, não são seus filhos, não são seus amigos. É Deus quem está falando isso. No es su esposa, no son sus hijos, no son sus amigos. Es Dios quien está diciendo. Então, esse é o primeiro. O segundo ponto é o que Jó possuía. El segundo punto que nos muestra acá eran sus posesiones. Veja, o versículo 2 diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Miren, el versículo 2 nos dice que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Vocês estão vendo que o que ele tinha vai sempre somando em números redondos, né? 7 e 3 são 10. Miren que la suma de lo que él tenía siempre termina en números redondos. 7 más 3, 10. Ele possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Él tenía 7.000 ovejas y 3.000 camellos. Então, 10.000. 10.000 otra vez. 500 juntas de bois e 500 jumentas. 500 juntas de bueyes y 500 asnas. 1.000. Dá 1.000. Não sei quantos bois tinha numa junta, mas de qualquer forma, um número redondo. Yo no sé decir cuántos bueyes había en la junta, pero de cualquier manera tenía 500. E com respeito ao pessoal que trabalhava para Jó, diz o texto que era muito grande o pessoal que trabalhava para ele. Con respecto a sus servientes, a sus trabajadores, nos dice que eran muchísimos. Agora, pense você, se você tivesse uma empresa e você desse conta de contar quantos cachorros tem na empresa, quantas vassouras, você não daria conta de contar quantos empregados tem na empresa? Si vos tuvieras una empresa, pudieras contar cuántos perros o cuántas escobas tenía, ¿no serías también capaz de contar cuántos empleados tenías ahí? Se o texto diz então que os empregados era incontável, é porque tinha muita gente que trabalhava para ele. Y si el texto nos dice que el número de los empleados era muchísimo, incontable, es decir, que realmente tenía muchos servientes. De modo que o texto ele conclui dizendo que Jó ele era o maior de todos, não era um dos maiores, ele era o maior. De manera que la conclusión del texto que él era no era uno de los grandes, sino que era el más grande de todos los que habían ahí. No capítulo 2, só quando Deus volta a falar isso, veja o que ele diz. En el capítulo 2, cuando Dios vuelve a hablar sobre eso, miren lo que dice. Capítulo 2, no versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Ele fala a mesma coisa sobre Jó, que ele é um homem reto e íntegro. Él dice la misma cosa, que Job era un hombre intachable y recto. E fala que ninguém há semelhante a ele na terra. Y dice que nadie había semejante a él en la tierra. Então Jó não era apenas uma pessoa muito ilustre, era uma pessoa que não tinha igual em toda a terra. Job no era solo una persona ilustre, sino que era una persona a quien no había otro igual en la tierra. Por que ele não tinha igual? Era por causa das suas posses? ¿Y por qué no había otro igual a él? ¿Sería por sus posesiones? Nós não podemos nos impressionar muito com o que ele tinha por causa de uma razão.
nosotros no podemos estar impresionados por las cosas que tenía por una razón. Vocês se lembram daquele esposo da Abigail na Bíblia, o Nabal? ¿Se acuerdan ustedes del esposo de Abigail, el hombre llamado Nabal? Ele era uma pessoa muito nécia, muito tola, mas ele tinha mais posses do que Jó. Era una persona muy necia y sensata, pero tenía mucho más posesiones que Job. Quando Salomão ele dedicou o templo de Jerusalém, ele sacrificou mais animais do que Jó tinha, só para a abertura do templo. Cuando Salomón sacrificó para la inauguración del templo, él sacrificó mucho más de lo que tenía Job. Uma das guerras que Davi fez, ele trouxe de despojo o dobro dessas posses de Jó. Una de las guerras de las cuales venció David, él trajo de despojo mucho más de lo que tenía Job. Então nós não podemos criar muita expectativa a respeito das posses de Jó. Sim, ele era rico. Nosotros no podemos crear muchas expectativas respecto de sus posesiones. Sí, a pesar que él era un hombre rico. Mas o texto continua focando em outros aspectos na vida de Jó. Pero el texto sigue enfocando en otros aspectos de la vida de Job. Estou vendo aqui uma câmera me filmando. Eu não sei quantos já assistiram a filmagem de alguém que não é profissional. Yo miro acá que hay una cámara que está filmando. No sé cuántos de ustedes han mirado un video de una persona que no es un profesional. E uma das coisas que quem não é profissional faz, ele esquece de... ele dá um zoom muito rápido e às vezes vai assim na intimidade das pessoas, você vê até os poros do rosto. Y una de las cosas que hace una persona que no es profesional, usando el zoom, va tan cercano que se ve todas las arrugas de la persona. Nesse caso, parece que Deus está dando um zoom na vida de Jó para ver dentro da sua família agora. En ese caso, parece que Dios está haciendo un zoom en la vida de Job para mostrarnos su familia. E o que é dito a respeito da família é que os filhos deles gostavam de fazer festas. Y lo que nos dice de los hijos de Job es que a ellos les gustaban hacer fiestas. Lá no Brasil, muita gente gosta de usar esse texto para falar mal dos filhos de Jó. En Brasil, muchas personas les gusta usar ese texto para hablar mal de los hijos de Job. Alguns dizem que Deus matou os filhos de Jó porque eles viviam fazendo festa de segunda a segunda, sem parar. Hay algunos que dicen que Dios mató a los hijos de Job porque ellos hacían fiesta tras fiesta de lunes a lunes. Esse não é o caso, não é por isso. Pero no es la razón por la cual. Tem uma questão aqui que infelizmente está escondida atrás da língua hebraica. Hay un tema que está escondido atrás del idioma hebreo. No versículo 5, quando se diz decorrido o turno de dias, não sei como. Que nos dice ahí, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado. Essa expressão significa que o que eles estavam celebrando era o aniversário deles. Essa expressão significa que o que eles estavam celebrando era o cumpleaños deles. Quando Jó, no capítulo 3, ele diz que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, a expressão é a mesma. Quando nos diz mais adelante que Job maldició o dia que ele havia nascido, a expressão é semejante, a mesma. De modo que o que esses rapazes, os filhos de Jó, estão fazendo é comemorando juntos com os irmãos os aniversários deles. O que esses jovens estavam fazendo era celebrar juntos seus cumpleaños. E Jó, ele tinha uma obsessão com essa festa que esses filhos faziam. E Job tinha uma obsessão com as festas que hacían entonces sus hijos. Os meninos convidavam só as irmãs, vocês viram? Nem gente de fora era convidada, eram só as irmãs, mas Jó tinha uma implicação com isso. Os hijos não invitavam nada mais que as irmãs, mas Job tinha uma obsessão com isso. Depois de cada festa, a Bíblia diz que Jó chamava seus filhos e santificava-os. A Bíblia diz que depois dessas festas, então Job chamava seus filhos e los santificava. E vocês viram a razão? Veja no final do versículo 5, olha o que Jó diz para a justificativa por que ele fazia isso. E miren comigo al final del versículo 5 la justificativa que nos dice el texto por qué hacía Job entonces esa expresión por sus hijos.
talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Em seus corações, tá vendo? Eles nem tinham pecado, mas Jó fazia isso pensando no que eles teriam feito no coração. Ni siquiera habían pecado, pero Job sacrificaba por quizá ellos hubieran pecado en sus corazones. Algumas mães, elas têm o que a gente chama de um sexto sentido. Algunas madres tienen algo que llamamos de sexto sentido. Às vezes a minha esposa, ela prepara uma comida, está fazendo o almoço e ela diz para os meninos, não é para comer nada até a hora do almoço. A veces su esposa está cocinando y les dice a sus hijos entonces que no deben comer nada antes del almuerzo. Falta pouco tempo para comer o almoço e ela então dá essa ordem. Porque falta poco tiempo para que coman el almuerzo, entonces ordena que no coman nada antes. E aí, uma ocasião, ela foi até o estacionamento do carro e quando ela voltou, ela disse, meu filho, você comeu, não comeu? Y una vez ella salió, fue hasta el estacionamiento y volvió y miró al hijo y dijo, vos comiste, ¿verdad? Meu filho ficou olhando para ela assim, mãe, a senhora tem algum o espírito, não é possível, como a senhora sabe que eu comi? Y entonces el hijo le dijo a la madre, pero vos tenés algo, ¿cómo sabes que yo he comido? Ou a senhora está, vocês têm a expressão jogando verde por madura aqui? No sé cómo está, cuando uno tira algo para sacar la respuesta. Tira verde. Tirando verde, está bien, lo mismo, tirando verde. A minha esposa, não, eu não estou tirando verde, eu estou vendo a tigelinha no seu pé que você nem guardou. Y yo sé que no estoy tirando verde, sino que veo el bolo que está en tus pies que no lo guardaste. Então, no caso de Jó, ele está orando pelos filhos por aquilo que ele acha que eles fizeram. En el caso de Job, él está orando por sus hijos, en el caso de que lo que él piensa que pudieron haber cometido. E é interessante porque é esse tipo de atividade que Deus está relatando aqui na Bíblia. Y es interesante que es este tipo de actividad que Dios está relatando en las Escrituras. Por que isso é importante, irmãos? Nós não sabemos nada sobre a rotina de Jó, por exemplo, se ele lia ou não a Bíblia. ¿Por qué eso es importante, hermanos? Nosotros no sabemos nada respecto de la rutina de Job, se leía o no la Biblia. Nós não sabemos nada como era o relacionamento conjugal de Jó com sua esposa. No sabemos cómo era la relación conjugal con su señora. Não sabemos nada como era o relacionamento de Jó com esses servos que ele tinha. No sabemos cómo era el relacionamiento de Job con sus servientes. Não sabemos nem o nome da esposa de Jó e nenhum desses 10 filhos. Ni siquiera sabemos el nombre de su esposa y de los 10 hijos. Lá no final do livro a gente fica sabendo o nome de 3 filhas de Jó. Al final del libro nosotros sabemos 3 nombres de las hijas de Job. Mas aqui nada disso é dito. Pero al principio nada de eso es hablado. Então, o que está sendo dito, de alguma forma, é relevante para o que Deus quer ensinar. Y lo que se está diciendo es de alguna manera importante para lo que Dios quiere enseñar. Bom, então essa é a rotina de Jó. Entonces es un poco de la rutina de Job E a rotina dos seus filhos também. y un poco también de la rutina de sus hijos. Agora, a próxima parte na história de Jó, ela acontece nas regiões celestiais, nos céus. Ahora la próxima parte de la vida de Job sucede en las partes superiores, o sea, en las regiones celestiales. Veja, no versículo 6, é dito que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás também com eles. Mira lo que dice el versículo 6. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Algumas pessoas dizem que Satanás, às vezes, ele está no meio do povo de Deus na igreja. Tem algumas pessoas que realmente parecem que está com Satanás junto, mas A veces la gente dice que Satanás a veces está entre el pueblo de Dios. Y realmente a veces hay personas que se parecen con él. Mas esse encontro que a Bíblia descreve é um encontro que aconteceu nas regiões celestiais. Pero ese encuentro que la Biblia describe
realmente sucedió en las regiones celestiales. Eu tenho até um livro escrito sobre isso, mas eu quero dar apenas um argumento para provar isso. El pastor tiene un libro escrito sobre este libro de Job, pero quiere presentarnos un solo argumento. Capítulo 38 de Jó, El capítulo 38, no versículo 6. versículo 6. Capítulo 38 é quando Deus ele responde a Jó sobre as coisas que ele estava fazendo. El capítulo 38 es cuando Dios contesta a Job sobre las cosas que él estaba haciendo. E quando ele vai respondendo, Deus deixa escapar uma informação privilegiada. Y mientras va respondiendo, Dios deja escapar una información privilegiada. Olha o que ele diz no versículo 6 em diante. Miren lo que dice entonces a partir del versículo 6, 6 e 7. 6 y 7. ¿Sobre qué se asientan sus... déjame ver más cerca acá. ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban junto a las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Olha só, a referência aos filhos de Deus, enquanto Deus criava ainda os céus e a terra. Miren conmigo la referencia a los hijos de Dios mientras Dios criaba la tierra. Então, os filhos de Deus não pode ser uma referência a pessoas como você e eu. Entonces acá, hijo de Dios no puede ser una referencia a personas como ustedes y yo. Porque Deus ainda nem tinha terminado de construir os céus e a terra, e esses filhos de Deus já estavam lá assistindo de camarote a criação. Porque Dios ni siquiera había terminado la creación de la tierra, de los cielos, y ellos ya estaban mirando desde el camarote todas las cosas. Então, pelo menos no livro de Jó, filhos de Deus é uma expressão que se refere a seres angelicais. Por lo menos en el libro de Job, hijos de Dios es una expresión que se refiere a los seres angelicales. Então, isso ajuda a explicar então por que Satanás estava junto deles. Y esto nos ayuda a explicar por qué Satanás estaba entre ellos. Satanás também é um ser angelical e ele parece que foi convidado também para o mesmo encontro. Y Satanás es un ser angelical también y parece que había sido invitado para el mismo encuentro. Eu não acredito que Satanás ele estava ali de penetra, né? Uma pessoa que não foi convidada para uma festa. Yo no creo que Satanás estaba allí invadido como esa gente que va a la fiesta sin haber sido invitado. Deus, Colado, ahí va. Sim, Deus não viu com surpresa, Satanás, você aqui. Dios no fue sorprendido diciendo, Satanás, vos por acá. Sabe, tem alguns membros que vêm na igreja só no Natal e na Páscoa, não é mesmo? Hay algunos miembros que solo aparecen en la iglesia en Pascua, en Navidad, y uno se sorprende con ellos. E aí ele aparece lá atrás, ele geralmente fica escondido e o pastor, fulano, você aqui. Y a veces esa tipo de persona viene, se sienta bien al fondo, y el pastor sorprende y dice, fulano, vos por acá. Mas, pelo jeito, Satanás, ele não foi uma pessoa assim, ele estava ali porque ele precisava estar ali. Por lo visto, Satanás en ese caso no fue algo así, sino que era necesario que estuviera allí. Uma das razões para eu acreditar nisso é que Deus dirige a palavra somente a Satanás. Y una de las razones que me lleva a creer a eso es que Dios direcciona la palabra específicamente a Satanás. E aquilo que ele pergunta não é algo do tipo, Satanás, o que você está fazendo aqui? Y lo que Dios le pregunta no es algo así, Satanás, ¿qué está haciendo por acá? Então, veja o que é dito no versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Capítulo Não, volta no capítulo 1. Versículo 7, capítulo 1. Vamos. Versículo 7 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recoger la tierra y de andar por ella. Por que Deus precisava perguntar para Satanás de onde ele vinha se ele é um Deus que sabe todas as coisas? ¿Por qué Dios tenía que preguntarle a Satanás de dónde venía una vez que Dios sabe todas las cosas?
Não é uma coisa curiosa a gente pensar nisso? ¿No es algo curioso para que nosotros pensemos? Será que Satanás ele sumiu do radar de Deus aquela semana e Deus deve ter pensado, Satanás, onde você andou essa semana? ¿Será que Satanás había desaparecido del radar de Dios al punto que Dios tuviera que preguntarle, ¿por dónde anduviste esa semana? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos uma reunião, ele deve conhecer, a reunião do presbitério. En la Iglesia Presbiteriana del Brasil tenemos una reunión, una junta de los que se llama presbiterio. E eu sou pastor e eu tinha que ir para essa reunião e o meu filho iria ficar na casa de um amigo. Y como él es el pastor, él tenía que participar de esa reunión y su hijo se quedaría en la casa de un amigo. Porque essas reuniões terminam muito tarde. O horário que eles falam vai acabar às 10 horas, mas termina 2 da manhã. Y estas reuniones son larguísimas. A veces dice, bueno, se termina a las 10 y termina a las 2 de la mañana. E eu já sabia disso, então eu ia deixar o meu filho na casa de alguém. Y sabiendo de esto, entonces ya se programó para dejar el hijo en la casa de alguien. E aí ele estava... meu filho entra no chuveiro e se deixar ele toma um banho de 2 horas, água correndo e ele demora para sair do banho. Entonces su hijo entra en el baño para bañarse y se baña por 2 horas. Y si no deja, queda mucho tiempo. E eu falei, meu filho, nós temos que ir logo antes de começar a reunião. Y él decía, tenemos que irnos pronto antes que empiece la reunión. E a primeira parte da reunião é chamada verificação de poderes. Y la primera parte de esa reunión se llama verificación de potestad. E o meu filho, ele gosta, ele joga PlayStation, ele gosta de videogames. E quando ele ouviu falar de verificação de poderes, ele ficou curioso. Y su hijo le gusta los games, PlayStation. Y cuando escuchó esta verificación de potestad, quedó curioso. Como que vocês, pastores, verificam os poderes seus? Y entonces le pregunté, ¿cómo que ustedes chequean la potestad de ustedes? Ele imaginou um pastor tem o poder de lançar fogo, outro pastor tem o poder de um olhar de laser, alguma coisa assim. Entonces pensó, un pastor tenía poder de echar fuego, de láser, algo así. E eu disse, não, verificação de poderes é você mostrar a sua carteira de ministro e você assinar um livro lá. Entonces dijo, no, mi hijo, la verificación de potestad es presentar tu libreta de pastor y firmar un libro. Ele achou isso muito chato, muito sem graça. Y él vio que eso era muy aburrido, que no tenía gracia. Essa linguagem de Deus aqui com Satanás é uma linguagem também técnica como essa. Y ese lenguaje de Dios con Satanás es un lenguaje técnico. O que Deus está perguntando para Satanás é, Satanás, me diz mesmo de onde você é, qual é o seu perímetro? Y Dios está preguntando, decime de dónde venís y cuál es tu perímetro. E a pergunta ela faz sentido porque o que Deus vai falar é a respeito de alguém que, como poder, é sem igual em toda a terra. Y la pregunta hace sentido porque Dios va a hablar de alguien que es sin igual en la tierra. Então a pergunta de Deus para Satanás, me fala mesmo, deixa eu ouvir de novo, de onde é o seu trajeto, o seu perímetro. Decime una vez más de tu trayectoria, de tu perímetro, de dónde venís. Isso vai ajudar o leitor a entender que Satanás, ele sabia realmente que não havia ninguém em toda a terra semelhante a Jó. Y esto es para mostrarnos, dejarnos entender que Satanás sabía que realmente no había otra persona igual a Job. Então essa é a perspectiva de Deus a respeito de Jó. Y esa entonces es la perspectiva de Dios respecto de Job. Qual é a perspectiva que Deus tem a seu respeito? Você já pensou nisso? Ahora, ¿cuál es la perspectiva que Dios tiene al respecto de tu vida? ¿Has pensado en eso alguna vez? Deus está olhando para a sua vida, você mora aqui em Montevidéu. Dios está mirando para tu vida, vos vivís acá en Montevideo. Mas enquanto Deus olha para a sua vida, Ele está vendo milhares de pessoas ao redor do mundo. Y mientras Dios mira tu vida, a la vez Él mira la vida de milhares de personas alrededor del mundo. Então isso cria inevitavelmente uma perspectiva para quem está observando. Y esto inevitablemente crea una perspectiva del que está observando. Então, de volta, talvez os filhos de vocês não sejam igual aos meus, né? Mas os meus reclamam demais quando tem que ajudar em casa. Una vez más, los hijos de ustedes quizás no sean como los míos,
que reclaman demasiado cuando hay que hacer algunas tareas en casa. Então, às vezes a minha esposa, ela não gosta que as crianças, quando tiram a roupa para colocar lá no cesto de roupa suja, Entonces su esposa no le gusta cuando los chicos sacan las ropas sucias que tienen que poner en la canasta de ropa sucia. e quando tira a calça jeans, por exemplo, aí vai junto, enrolando a cueca ou a calcinha e fica tudo Y a ver, amarrado uma coisa na outra. cuando se saca del pantalón, sale con calzoncillos y con bombacha, todo enredado. E a minha esposa disse, se eu tiver que arrancar uma cueca de uma calça novamente, eu vou jogar tudo no lixo. Y la esposa dice al hijo, entonces tengo que sacar un calzoncillo del pantalón, voy a tirar a la basura. E um dia ela fez isso. Ela chegou lá em casa, ela jogou umas 4 calças dentro do lixo. Y un día ella lo hizo, tiró unos 4 pantalones jeans a la basura. E os meus filhos chegaram desesperados. Mãe, as calças estão no lixo, o lixeiro vai levar isso. Y entonces volvieron desesperados diciendo, mamá, los pantalones están en la basura y los basureros van a llevarlas. Eu disse que eu ia fazer isso, vocês não querem cooperar? Y ella dijo, yo les he avisado, pero ustedes no están haciendo lo que digo. E a resposta dele foi mais surpreendente. Y la respuesta de él fue más sorprendente. Ele disse, mas se a senhora quiser que a gente tire a cueca de dentro da calcinha, isso é uma escravidão. Pero el hijo dijo, pero mamá, si tengo que sacar el calzoncillo del pantalón, esa es una esclavitud. Vocês não sabem o que é escravidão. Y ella entonces dijo, ustedes no saben lo que es esclavitud. Então, é uma falta de perspectiva. Quando você não tem perspectiva, você cria uma falsa expectativa. Esta era una falta de perspectiva. Cuando uno no tiene una perspectiva, crea una falsa expectativa. Então, na perspectiva de Deus, Jó era sim um homem sem igual em toda a terra. Porque en la perspectiva de Dios, sí, Job era un hombre sin igual en toda la tierra. Mas o que Satanás pensa de Jó? Uma coisa é o que Deus pensa. E agora, o que Satanás pensa? Y entonces, ¿qué piensa Satanás al respecto de Job? Una cosa es lo que Dios piensa. Ahora, ¿qué piensa Satanás al respecto de Job? Como que nós estamos de horário? Está na hora del break. Intervalo? Sí. Então, depois do break eu falo o que Satanás pensa. Entonces vamos a hacer una pausa, hay un cafecito, algo para compartir. Hemos terminado la primera parte. Perguntando o que Satanás pensa da nossa integridade. Preguntando qué Satanás piensa sobre nuestra integridad. Então nós já vimos a perspectiva de Deus, agora vamos ver a perspectiva de Satanás. Ya hemos visto entonces la perspectiva de Dios y ahora vamos a ver la perspectiva de Satanás. Uma coisa curiosa sobre a história de Jó é que ele nunca soube o que estava sendo falado a respeito dele. Algo curioso sobre la historia de Job es que él nunca supo lo que se estaba hablando de él. Eu sempre digo que se eu tivesse tido o privilégio de escrever o livro de Jó, Yo siempre digo, si yo hubiera tenido el privilegio de escribir el libro de Job, eu teria dito nem que fosse no último versículo do livro alguma coisa nesse sentido. yo hubiera dicho, aunque fuera en un solo versículo al final del libro, algo así. Mas é importante você se lembrar disso. Jó ele nunca soube a respeito dessa conversa entre Deus e Satanás. Es importante que vos sepas que Job nunca supo esta conversación entre Dios y Satanás. Outra coisa importante é que Deus nunca falou para Jó pessoalmente que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e aquelas coisas todas. Algo interesante también es que Dios nunca le dijo a Job que él era un hombre íntegro, recto, intachable, como lo hemos visto en el texto. Isso é uma boa lição para nós, porque nem sempre as pessoas vão dizer para nós aquilo que elas acham de nós. Y eso es importante para nosotros, porque no siempre las personas van a decir a nosotros lo que ellas piensan de nosotros. Geralmente o que elas pensam de mal, elas falam. Porque por lo general lo que piensan de mal siempre dicen. Mas o que pensam de bem, às vezes elas falam para outros e não falam para a gente. Pero lo que piensan de bien a veces dicen a otros, pero no a nosotros. Mas você já parou para pensar nisso? Por que é que Deus não disse a Jó que ele era essa pessoa que nós lemos aqui no livro? ¿Has parado para pensar
Porque Dios no le dijo a Job lo que hemos visto sobre su persona. Vamos ver então no capítulo 1, novamente, de Jó. Entonces vamos al capítulo 1 una vez más de Job. E nós paramos aí no versículo 6, já vimos a pergunta de Deus a Satanás. Ya hemos visto la pregunta de Dios a Satanás. Eu sempre me espanto com o fato de Satanás, ele não puxou conversa com Deus. Deus é quem foi lá e iniciou o diálogo. Algo que me llama la atención también no es que Satanás que vino a hablar con Dios, no es Dios quien habla con Satanás. Às vezes eu estou dando aula em algum lugar aí e as pessoas, eu falo 2 palavras e a pessoa já tem pergunta, ela já fica levantando a mão. A veces estoy enseñando en una parte, digo solamente 2 palabras y ya hay alguien levantando la mano que tiene preguntas. Eu falei 2 palavras, que pergunta você pode ter? Y yo digo, solo dice 2 palabras, ¿qué vas a preguntar? Então, Satanás, ele estava lá no canto, geralmente sentado lá no último banco, ele não tinha pergunta nenhuma, ele estava quieto. Es como que Satanás estuviera allá en el último asiento, callado y no tenía nada para preguntarle a Dios. É Deus quem lhe dirige a palavra e pergunta tudo o que o texto tem a dizer. Es Dios quien direcciona la palabra a él y quien les hace todas las preguntas. E você já parou para pensar na coisa estranha, que Deus chamar a atenção do diabo a respeito da vida de um servo dele? Pero han pensado en algo interesante de que Dios le haya llamado la atención del diablo Satanás sobre la vida de este hombre íntegro. Eu não gostaria que Deus chamasse a atenção de Satanás sobre a minha vida, dizendo: Satanás, você olhou recentemente a vida do pastor Daniel? A mí no me gustaría que Dios le hablara a Satanás sobre mi vida. Satanás, ¿has mirado la vida del pastor Daniel? Se eu estivesse ouvindo e se eu fosse Jó, eu diria: Senhor, não deixa quieto, não mexe com isso. Si yo estuviera escuchando, yo diría, Señor, por favor, déjalo, no hagas eso. Eu não preciso de alguém incentivando Satanás para ficar olhando muito de perto o que eu estou fazendo. No es necesario que alguien me hable a Satanás para que esté mirando a mi vida lo que estoy haciendo. Mas, como a gente diz no Brasil, tem um ditado que diz: se não deve chutar cachorro dormindo. Hay un dicho allá en Brasil, tiene muchos dichos, que no se debe patear a un perro durmiendo. Então, Deus, ele chutou Satanás e agora ele tem a resposta. Y Dios pateó a Satanás, ahora tiene la respuesta de Satanás. Então, olha, veja a resposta de Satanás. Miren la respuesta de Satanás. Versículo 9. Versículo 9. Então respondeu Satanás. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. Versículo 10. ¿No has hecho ni una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. A resposta de Satanás, ela não é uma crítica a Jó. La respuesta de Satanás no es una crítica a Job. A resposta de Satanás é uma crítica muito atrevida, La respuesta de Satanás es una crítica muy atrevida, tentando lançar dúvida na legitimidade do relacionamento entre Jó e Deus. intentando sembrar dudas entre la legitimidad de la relación entre Dios y Job. Em outras palavras, o que Satanás está dizendo é o seguinte: En otras palabras, lo que está diciendo Satanás es eso. Senhor, com todo respeito, Señor, con todo respeto, eu acho que o Senhor não percebeu que Jó está lhe usando, ele está fazendo uma barganha contigo. no has percibido que Satanás te está usando, te está haciendo un cambio contigo. Ele só é a pessoa que ele é porque ele já percebeu que fazendo essas coisas ele ganha proteção sobre tudo que ele tem. Job solo es la persona que es porque sabe que si hace las cosas que está haciendo va a tener todas las cosas que tiene. Então, com todo respeito, o que o Senhor está chamando de amor e temor a Deus, na verdade é só interesse. Entonces, con todo respeto, lo que está llamando de amor y temor a Dios es puro interés. Eu não sei se você já teve pessoas assim perto de você que
sabe que você é alguém que tem algum privilégio e ela tenta se aproveitar da amizade com você. No sé si han experimentado quizás algo que pueda tener y personas que se han acercado porque para aprovechar la situación para obtener algún favor. Uma vez eu fui pregar numa igreja lá no Brasil e é uma igreja da Assembleia de Deus. Una vez fui a predicar en la iglesia en Brasil, en la Asamblea de Dios. E aí, depois do culto, eles dão uma oferta e colocam no envelope. Después del culto, ellos dan una oferta, una ofrenda, perdón, y ponen la ofrenda en los sobres. E interessante, eu nunca tinha recebido esse tipo de oferta. Devia ter mais ou menos equivalente a uns 100, 200 reais. Yo nunca había recibido algo semejante, una ofrenda semejante, sería alrededor más o menos de unos 100 reales. O que era estranho é que, acho que a nota maior que tinha ali era de 5 reais. Y lo más curioso que el billete más grande que había era de 5 reales. De modo que era um maço de dinheiro desse tamanho. Así que era un montón de billetes así. E o meu filho, ele devia ter uns 6 anos de idade nessa época. Quando ele viu o envelope, ele ficou curioso. Y su hijo entonces dio 6 años de edad más o menos, cuando vio la ofrenda quedó curioso. E eu nem vi quanto tinha. A minha esposa na época não trabalhava. Eu disse para ela: meu bem, esse dinheiro é para você. Compre o que você quiser. Y entonces en esa época mi señora no trabajaba, entonces yo le di la plata y dijo, mi amor, esta plata es para vos. E o meu filho: mãe, será que eu posso contar o dinheiro para a senhora? Y entonces el hijo decía, mamá, ¿será que puedo contarte la plata? E eu disse: meu filho, deixa o dinheiro da sua mãe, ela sabe contar, não precisa. Entonces le dijo al hijo, mi hijo, la plata es tu madre, ella sabe contar, entonces déjalo. Ai, mas, mãe, eu perguntei para você, mãe, eu posso contar o dinheiro? Y el hijo insistió, dice la madre, mamá, te pregunté a vos, ¿puedo contarte la plata? E ele, sem a permissão, começou a contar a si mesmo o dinheiro. Y entonces sin permiso empezó a contar la plata. E ele disse: mãe, aqui tem 200 reais. Y entonces dijo la madre, mamá, acá hay 200 reales. E aí eu falava: meu filho, o dinheiro é da sua mãe, deixa aí, ela sabe o que ela vai fazer. Entonces decía, mi hijo, la plata es tu madre y ella sabe lo que va a hacer. Aí 2 minutos de silêncio, ele perguntou: mãe, você sabia que tem um jogo de videogame e dá para jogar 2 pessoas? Entonces dijo a la mamá, ¿sabe que hay un juego, un game que puede jugar 2 personas? Então, quando você vê tanta vontade de ajudar, parece que tem realmente algum interesse, não tem? Cuando uno ve que hay tantas ganas de ayudar, es porque puede haber un interés por detrás. Então, o que Satanás está dizendo para Deus é mais ou menos isso: olha, sem querer comprometer, Senhor, mas Jó é interesseiro. Y Satanás está diciendo algo semejante así, Señor, sin comprometer, pero Job es una persona interesada. Tudo que o Senhor faz para ele só multiplica aquilo que ele já tem. Então, quem é que não vai querer servir um Deus assim? Porque todo lo que haces para Job solo multiplica lo que ya tenés. ¿Y quién no quiere un Dios así? E aí vem a pergunta mais crucial do texto. Y ahí viene la pregunta crucial del texto. Eu imagino que o que Satanás vai fazer agora aqui, ele está falando o seguinte: Y yo me imagino que Satanás va a hacer acá y está diciendo algo así. Senhor, você quer que eu prove que o que eu estou falando é verdade? Entonces Satanás dice, Señor, ¿quiere que te pruebes que lo que estoy diciendo es la verdad? Vamos fazer um teste com Jó? Vamos a hacer una prueba con Job. E olha o versículo 11. Y miren ustedes, versículo 11. Estende, porém, a mão. Pero extiende ahora tu mano. Se você tiver uma Bíblia, ela for sua, e se você tiver uma caneta, sublinhe a palavra estende. Si vos tenés una Biblia y ella es tuya, subraya la palabra extiende. Esse verbo, ele está na segunda pessoa. Este verbo está en la segunda persona. Significa que Satanás não está pedindo permissão para ele testar a vida de Jó. Lo que significa que Satanás no está pidiendo permiso para que él pruebe la vida de Job. Muita gente acha que Satanás ele pediu permissão a Deus para poder mexer na vida de Jó. Hay muchas personas que piensan que Satanás le pidió a Dios permiso para tocar la vida de Job. Isso não é verdade. Eso no es verdad. Satanás quer que Deus, ele mesmo,
toque na vida de Jó. Satanás quiere que Dios mismo toque la vida de Job. Olha o verbo, está na segunda pessoa, está falando com Deus, estende tu. Mira el verbo, pero extiende ahora tú E toca-lhe em tudo quanto tem. y toca todo lo que tiene. E vai até o final do versículo. Verás si no te maldice en la misma cara. Aí, irmãos, é aquela dúvida, né? Será que Deus precisa testar Jó para saber se ele vai ou não blasfemar? Y entonces viene aquella duda, ¿será que Dios tiene que probar a Job para saber si sí o no va a blasfemar? O que vocês acham? Você acha que Deus precisa testá-lo para saber o resultado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es necesario que Dios pruebe a Job para saber si lo va a hacer o no? Você acha que Satanás vai aprender alguma coisa se ele descobrir que Jó ele é realmente temente a Deus? ¿Usted piensa que Satanás aprenderá algo al saber que Job es o no temer a Dios? Talvez Satanás, vendo a integridade de Jó, se torne um bom Satanás. Quizás Satanás viendo la integridad de Job se convierte en un buen Satanás. Eu acho que não. Yo creo que no. Uma das coisas, por exemplo, no final do livro de Jó, Satanás desaparece e nem apareceu para ver o final da história. Una cosa que pasa es que al final del libro Satanás desaparece y no volvió para ver el fin de la historia. Quem é que vai aprender com essa história? ¿Quién es el que va a aprender con esa historia? A mulher de Jó e os filhos de Jó não sabem o que está acontecendo. La mujer de Job y sus hijos no saben lo que está pasando. Não sabem da conversa que está passando lá nos céus entre Deus e Satanás. No saben de la conversación que está pasando en el cielo entre Dios y Satanás. Então, seja lá o que eles aprenderem, vai ser um aprendizado limitado, porque eles não sabem o que está realmente acontecendo. Y sea lo que sea que ellos pueden aprender, pero ellos no saben lo que está sucediendo. Bom, os filhos de Jó não vão aprender com isso porque eles vão morrer todos eles aqui. Los hijos de Job no van a aprender nada porque ellos van a morir enseguida. Então, quem vai se beneficiar desse teste? Y entonces, ¿quién va a sacar provecho de esta prueba? O livro de Jó também ele não foi escrito para beneficiar os seus amigos. El libro de Job tampoco ha sido escrito para el beneficio de sus amigos. Veja no último capítulo, a última folha do capítulo 42, Miren en el último capítulo 42, la última parte ahí, no versículo 16 e 17. É o último versículo do livro de Jó. Os últimos dois. capítulo 42, versículos 16 y 17 son los últimos dos versículos. Lá fala que depois disso viveu Jó. Después de esto vivió Job 140 años. Vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Isso significa que a pessoa que Deus usou para escrever o livro de Jó Eso significa que la persona que Dios usó para escribir el libro de Job viveu pelo menos 140 anos depois de Jó para poder dizer isso aqui. vivió por lo menos 140 años después de Job para decir lo que está diciendo acá. Tá? Abrindo um parênteses só rapidinho. Y abriendo paréntesis bien rápido, Se Jó viveu 140 anos depois dessas coisas, si Job vivió 140 años después de eso, ele já era um ancião e tinha muitas posses, ele devia ter mais ou menos uns 70 anos. ella era un anciano y debía tener alrededor de 70 años. Então 70 mais 140 dá 210, né? 70 más 140 son 210. 210, né? Sí, 210. E isso significa que ele não era uma pessoa que viveu depois de Noé, porque ninguém depois de Noé viveu esse nada. Y entonces eso significa que no era una persona que vivió después de Noé, porque nadie después de Noé vivió tanto tiempo así. Só Noé que viveu 600 anos depois do dilúvio. Porque solo Noé vivió 600 años después del diluvio. A menos que Jó tenha se escondido lá na arca de Noé. Al menos que Job se hubiera escondido adentro del arca. Mas não deve ser o caso. Pero no fue el caso. Então, de volta lá no capítulo 1 de Jó, Volviendo al capítulo 1 de Job, a pergunta de Satanás é: quem vai aprender com esse teste? entonces la pregunta de Satanás es: ¿quién va a aprender con esta prueba?
Deus não precisava provar Jó, Dios no tenía que probar a Job, mas ele provou o servo dele, irmãos, pero Dios probó a su siervo para que você e eu pudéssemos aprender com a integridade dele hoje. para que vos y yo pudiéramos aprender con su integridad en los días de hoy. O que nós lemos aqui é, na verdade, a decisão de um Deus Lo que leemos aquí es la decisión de un Dios que sabe o quanto eu e você conseguimos resistir uma tentação. Un Dios que sabe cuánto nosotros podemos resistir una tentación. Então, a diferença de Jó para Pedro La diferencia entre Job y Pedro é que se Pedro fosse colocado só na 1 centímetro da aprovação que Jó foi, es que si Pedro hubiera sido tentado solamente 1 centímetro de la prueba de Job, ele já teria amaldiçoado a Deus 10 vezes. hubiera maldecido a Dios 10 veces. É por isso que Deus ele intercedeu por Pedro, para que não deixasse Satanás mexer com a vida Y dele. por eso entonces Jesús intercedió por la vida de Pedro, no permitiendo que Satanás tocara su vida. Mas no caso de Jó, Jó era uma pessoa que tinha uma integridade e só Deus sabia que ela resistia muita pressão. Y en el caso de Job, solo Dios sabía que él tenía una integridad que pudiera resistir tanta presión. E caminhando para o fim, se tem uma coisa que é a marca registrada da nossa integridade, Y avanzando hacia el final, si hay algo que es una marca de nuestra integridad, é a motivação com a qual nós servimos a Deus. es la motivación con la cual nosotros servimos a Dios. Trabalhar com uma pessoa que não tem motivação ou tem uma motivação errada é terrível. Trabajar con una persona que no tiene motivación o que tiene una motivación equivocada es algo horrible. Você já teve que trabalhar, pedir a ajuda de alguém que não quer te ajudar? ¿Ya te ha pasado de trabajar con alguien que no tiene motivación? A minha mãe, quando ela gostava muito de plantas, ela chegava até a conversar com as plantas. Eu não sei se é possível, mas Su mamá, como le gustaban mucho las plantas, al punto hasta de conversar con las plantas, e ela uma vez viajou e ela pediu para um sobrinho molhar as plantas. Era samambaia. y entonces un día ella viajó y pidió a un sobrino que cuidara las plantas, eran tipo samambaia, no sé cómo sería acá. E samambaia é um tipo de planta muito delicada e tem que molhar com cuidado. Você não pode colocar a mangueira e Estas samambaias, estas plantas son muy delicadas y no puede venir con la manguera y despejar todo ahí sobre ella. E esse meu primo, ele não só não tinha nenhuma delicadeza com as plantas, Y su primo no solo no tenía ninguna delicadeza con las plantas, ele chegava no meio da varanda onde estava rodeada de samambaias assim, y entonces llegaba en ese patio donde estaban todas las plantas, las barandas, las samambaias, e bem no meio, quando ele pudesse com a água, não precisava nem sair do lugar, ele ia jogando a água assim. y desde ahí el medio donde estaba con la manguera iba solamente dando vueltas con los chorros de agua. Depois de 5 dias regando as plantas, Y después de 5 días mojando las plantas, não tinha mais nenhuma terra dentro do vaso, estava tudo no chão. no sobró nada de tierra dentro de las vasijas, de los vasos ahí, solamente había las plantas. Então, trabalhar com pessoas que não têm a motivação certa ou estão desmotivados é algo extremamente desagradável. Y entonces trabajar con personas que no tienen motivaciones correctas o están sin motivación es algo horrible. Deus sabe, irmãos, qual é a nossa motivação quando nós vamos à casa dele. Hermano, Dios sabe cuál es nuestra motivación cuando nosotros vamos a la casa del Señor. Nós líderes, nós pastores, nós não sabemos o que passa no seu coração. Los líderes, los pastores no saben lo que pasa en los corazones de los miembros. E às vezes eu acho que, graças a Deus, a gente não sabe. Y yo, gracias a Dios que no sabemos. Mas é importante nós termos a motivação correta. Pero es muy importante que tengamos las motivaciones correctas. Jó, ele irá nos ensinar que a motivação dele não só é genuína,
mas ela é uma motivação que Deus apreciava muito. Job nos enseñará que no solamente su motivación era genuina, sino que Dios la apreciaba muchísimo. Então amanhã nós vamos falar mais sobre isso e eu queria então deixar você com esta pergunta. Entonces mañana vamos a hablar un poco sobre eso y quisiera dejarles una pregunta. Será que Deus comenta a respeito da minha motivação com alguém? ¿Será que Dios comenta sobre mi motivación con alguien? Uma ocasião, Jesus Cristo, ele na transfiguração, ele apareceu conversando com Moisés e Elias. Você lembra disso? En una ocasión Jesús apareció hablando con Moisés y Elías del monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan de eso? Eu não tenho dificuldade de imaginar que Deus converse. Olha, Jó, tá vendo? Olha a vida do pastor Maurício. O que você acha dele? Yo no tengo dificultad en pensar que Dios haga eso. Mira Job, la vida del pastor Mauricio. Se Deus estivesse conversando com Jó, perguntando a respeito da nossa motivação. Si Dios estuviera hablando con Job a respecto de nuestra motivación, ¿cuál sería? Qual seria a palavra que Deus teria a falar a nosso respeito? ¿Cuál sería la palabra que Dios tendría para hablar sobre nosotros? A perspectiva de Satanás ou a de Deus que descreveria melhor a sua vida? ¿Cuál perspectiva escribiría mejor nuestras vidas? ¿La perspectiva de Satanás o la perspectiva de Dios? Aberto para perguntas. Bueno, vamos entonces ahora tengamos un tiempo para preguntas. Alguien que tenga alguna pregunta sobre lo que el pastor ha expuesto hasta acá, tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Levante la mano y haga la pregunta audible. Sí. ¿En qué tiempo cree que sucedió esta historia? ¿En qué tiempo cree que sucedió esa historia? Como eu disse, Jó, a história de Jó aconteceu antes dos dias de Noé. Como mencioné anteriormente, la historia de Job sucedió antes de los días de Noé. Pelas razões que eu falei, da idade de Jó. Por las razones que he mencionado, la edad de Job. Um outro detalhe é que no final do livro de Jó, Otro detalle es que en el final del libro de Job é mencionado que as suas filhas eram as três filhas eram as mais bonitas e não foi achado em toda a terra moças tão bonitas como elas. es mencionado que sus hijas eran tan lindas que no se han encontrado chicas tan bellas como ellas. E esse evento ele coincide com o início da história de Noé. Y este evento tiene como coincidencia el principio de la historia de Noé. Que é dito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram as mais bonitas e tomaram para si. Que nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran más lindas y las tomaron para sí. Então, eu não sei exatamente quando a data, mas Jó, os estudiosos dizem que é o livro mais antigo da Bíblia. Yo no sé decir precisamente cuál sería la fecha, pero los estudiosos dicen que es el libro más antiguo de la Biblia. O hebraico de Jó é como se fosse, em português, né, Camões comparado com um autor moderno. É uma linguagem bem erudita. Né? En hebreo, el Job es tan arcaico comparando con un portugués, un español bien antiguo, con el español contemporáneo que tenemos. Então, alguns nomes, por exemplo, os nomes de Elifaz, Bildad e Zofar, que são os três amigos. Algunos nombres como Elifaz, Bildad, los tres amigos. Alguns deles aparecem na descendência de Esaú. Algunos de esos nombres aparecen en la descendencia de Esaú. E alguns, por causa disso, dizem que Jó viveu então depois dos patriarcas. Y algunos entonces por causa de eso dicen que Job vivió después de los patriarcas. Mas nomes isso pode acontecer em várias épocas e isso é um argumento fraco, eu creio. Pero es un argumento débil porque nombres pueden suceder en distintas épocas. Bien, sí. Hablando sobre motivación, uno de los temas en Uruguay es mucho la falta, solamente en el interior del país,
la parte de falta de obreros. Obreros no obreros normales, vamos a decir, pero pastores. Faltan pastores, plantadores de iglesias. ¿Cuál sería la motivación para un plantador de iglesia? Porque falta mucho eso y a veces, no sé, parece que falta un poco de motivación. Eu acho que Jó, ele fala mais, não é da falta de motivação, mas é de ter motivação errada. El libro de Job entonces no fala tanto de falta de motivación, pero habla de tener motivación equivocada. A acusação de Satanás é que Jó, ele está fazendo aquilo em troca de alguma coisa. La acusación de Satanás es que Job estaba haciendo todo lo que hacía en cambio de algo. Então, trazendo para os dias de hoje no Uruguai, eu diria, Trayendo esto para los días de hoy en el Uruguay, yo diría, pode haver a situação de ter vários pastores que fazem muita coisa, mas a motivação deles não é a motivação de Deus. puede que haya muchos pastores haciendo muchas cosas en el Uruguay, pero que sus motivaciones no son genuinas. Eu conheço uma igreja lá em São Paulo, não vou falar o nome, Yo conozco la iglesia de San Pablo, no le voy a decir el nombre, que ela é uma igreja que está em toda parte, y es una iglesia que está por todos lados. e eu fui visitá-la e a pessoa viu que eu devia saber que eu era um visitante. Y fui a visitarla y ciertamente las personas ahí sabían que yo era un visitante. E quando eu cheguei na igreja na hora da oferta, veio alguém e no meu ouvido e assoprou. Y entonces yo llegué ahí más o menos a la hora de la ofrenda y vino alguien en mi oído y sopló. Eu sei que você tem 100 reais no seu bolso e que é destinado para aquele cofre gasofilaço, né? Yo sé que vos tenés 100 reales en el bolsillo y esto es para ser entregado como la ofrenda del cofre. Por acaso eu tinha mesmo 100, né? Y por casualidad yo realmente tenía 100 reales. E eu respondi, olha, eu não sei como você sabe disso, mas Deus sabe que esse dinheiro não é para ir para aquele cofre. No sé cómo sabes eso, pero Dios sabe que esta plata no es para ir allá al cofre. Eu tenho uma conta para pagar amanhã, então esse dinheiro não vai para aquele cofre. Yo tengo una cuenta para pagar mañana y entonces esa plata no va a ese cofre. Então, motivação, às vezes, não é sinônimo de falta de obreiro. Motivación no significa que sea sinónimo de falta de obrero. Tem muitos obreiros, às vezes, na seara, mas com as motivações erradas. A veces hay muchos obreros en la mies, pero que tienen motivaciones equivocadas. Então, Jó, ele dá um exemplo de alguém que tinha uma motivação correta, né? Job es un ejemplo de alguien que tenía una motivación correcta. Sí, hermano. ¿Y qué motivaciones debemos darle al trabajo? ¿Solamente hacer dinero? ¿Cuál es la motivación entonces? ¿Cuál motivación para trabajar? ¿Sería solo dinero? ¿Solamente capacitarse, hacer dinero, ser mejores? Nós vamos ver mais sobre isso amanhã, mas Jó, ele vai ser testado aqui de maneira profunda, né? Nosotros hablaremos más sobre eso mañana, pero Job aquí va a ser probado de una manera más profunda. Jó, como eu disse, ele não precisava ser testado, Como mencionado, Job no tenía que ser probado. porque ele já... É como você for fazer um exame no laboratório, mas você já vai com o resultado. Es como que fuera a hacer análisis en el laboratorio, pero ya llevara consigo el resultado. Deus sabia qual era o resultado. Jó, ele é reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Dios ya sabía el resultado, que Job es un hombre íntegro, intachable y recto. Então, mas por que então Deus resolveu testá-lo? Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces Dios decidió probarlo? Amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre como é que a nossa motivação ela pode glorificar a Deus. Mañana hablaremos sobre eso, cómo nuestra motivación puede glorificar a Dios. Irmãos, pode não parecer, mas a motivação nossa ela é tão contagiante quanto você evangelizar alguém. Hermanos, puede que no parezca, pero nuestra motivación es tan contagiante también como evangelizar a alguien.
Às vezes a gente fala tanto, mas alguém entra na igreja e vê as pessoas, às vezes, com a motivação errada, e aquilo tem um impacto profundo na vida de quem não acredita, né? A veces hablamos tanto y viene alguien a la iglesia y ve personas con motivaciones equivocadas y esto es un impacto, un mal impacto en la vida de las personas. Mulheres especialmente, elas conseguem detectar motivação a 200 metros de distância. Mujeres sobre todo pueden detectar motivaciones equivocadas a 200 kilómetros de distancia. Várias vezes, em algum jantar com alguns amigos, pessoas normais, termina o jantar, a minha esposa diz: eu não gostei dessa pessoa. Muchas veces después de una cena con un amigo conocido, mi señora se acerca y dice: no me cayó bien tal persona. O que é que tem de errado com ele? A pessoa... Y yo pregunto: ¿qué hay de malo con la persona? Ela fala: não sei, mas eu não fui com a cara dele. Ella dice: no sé, pero no me cayó bien. E passa alguns meses, e não é que ela estava certa? Y pasa algunos meses y no es que ella tenía razón. Não, esse é o sexto sentido das mulheres. Este es el sexto sentido de las mujeres. Não, eu estou brincando. Mas nós vamos falar sobre isso amanhã. No, mañana vamos a hablar sobre eso. Allá al fondo. La pregunta es si en el tiempo actual Satanás sigue presentándose en la presencia de Dios. La pregunta es si nos días de hoy Satanás continúa se representando diante de Deus. Olha, no caso lá do Evangelho, quando Jesus disse que Satanás perguntou de Pedro, é um exemplo. En el caso del Evangelio, cuando nos dice que Satanás preguntó al respecto de Pedro, es un ejemplo. Se depois daquela data para frente Satanás ainda continua perguntando, isso eu não sei. Si después de esa fecha en adelante, si Satanás sigue preguntando, no puedo afirmar, no sé. O que eu posso afirmar é o que o apóstolo Paulo ele diz com muita clareza. Lo que puedo decirles es lo que el apóstol Pablo dice con mucha claridad. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Que nuestra lucha no es contra la carne o sangre, sino contra principados y potestades. E principado e potestade tem a ver com seres angelicais. Y principados y potestades tienen que ver con seres angelicales. E às vezes, irmãos, eu sinceramente não gosto nem de saber o que é que os principados e potestades estão falando a meu respeito. Y yo les digo que a veces no me gusta saber lo que principados y potestades pueden estar diciendo respecto de mí. Você gostaria de saber o que o principado e potestade fala a seu respeito? Me gustaría saber lo que principados y potestades están hablando a respecto de tu vida. Nós que somos casados, às vezes, a gente percebe que a esposa está zangada, a gente nem usa perguntar o que foi. Nosotros que somos casados, a veces nos damos cuenta que la mujer está un poco enojada y no nos atrevemos a preguntar por qué. Então, é a mesma coisa, sim. Entonces es lo mismo, sí, Julio. En el versículo 1, Dios que conoce a Job lo presenta como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Si vos tuvieras que definir hoy, ¿no? O cómo Dios ve hoy a un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cuáles serían esas cualidades que tiene que tener ese hombre? Olha, por incrível que pareça, essa expressão que se aparta do mal, ou apartado do mal, ela é marcante. Es increíble que esta expresión apartar del mal es muy interesante. Quando Jesus ele chegou na idade adulta, a primeira coisa que ele teve que passar foi ser tentado no deserto. Cuando Jesús pasa a la fase adulta, la primera cosa que tuvo que afrontar fue ser tentado en el desierto. Então, ele demonstrou no início do seu ministério que ele era alguém que se apartava do mal. Y Jesús con eso demostró que era una persona que se apartaba del mal. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo e outros sempre falam nisso, que nós devemos fugir do mal e nos proteger, né, contra as ciladas do inimigo. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo y los demás siempre nos exhortan a alejarnos del mal y del enemigo. Então, eu fico até pensando,
Deus às vezes está observando mais a nossa resistência ao pecado Y yo pienso que muchas veces Dios está observando más a nuestra resistencia al pecado do que Ele está marcando na agenda dele quantas vezes você veio na igreja. Ambos são importantes, mas que esté apuntando cuántas veces ha venido a la iglesia. Las dos cosas son importantes. Mas olha só, Deus, ele, de tudo que Ele podia falar de Jó, Ele falou isso. Pero de todo lo que Dios pudiera hablar al respecto de Job, es eso lo que dice Dios sobre Job. Ele é um homem que se afasta do mal. Job es un hombre que se aparta del mal. Para que serve uma integridade, uma retidão, se ela não é capaz de manter você longe do mal? ¿Para qué sirve una integridad o rectitud si ella no nos ayuda a apartarnos del mal? Tem gente que diz, não, pastor, você não precisa preocupar comigo. Eu vou na festa, eu vou no baile, eu vou no Rock in Rio, mas eu sou íntegro lá dentro. Algunas personas dicen, pastor, no se preocupe conmigo que voy al boliche, voy a las fiestas, voy a los conciertos, pero no me mezclo con las cosas malas. A integridade de Jó, ela tinha essa função, afastava ele, né, do mal. La integridad de Job tenía esta característica de alejarlo, apartarlo del mal. E hoje em dia, pelo menos lá em São Paulo, eu vejo que alguns jovens, eles falam de uma integridade que consegue conviver pacificamente com todo tipo de mal. Y hoy por hoy yo veo jóvenes que hablan de una integridad que concilia las dos cosas, o sea, que va por los dos lados. Então parece que é uma integridade de uma outra natureza. Que eso revela que es una integridad de otra naturaleza. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? ¿No? Bien, entonces vamos a hacer así. Yo tengo acá 5 libros, no sé si han pasado los números.